Quem medita, age melhor. Que alegria estar com você para mais um encontro de fé. Acredito piamente que felicidade sem Deus é pecado ou ilusão, porque somente o Senhor pode saciar a nossa fome de vida. É sobre isso e muito mais que vamos conversar no encontro de hoje. Meditação, mais que um programa, uma experiência de fé. É mais um tema para alimentar a nossa espiritualidade. E entre todos os temas, penso ser um tema essencial. Fome de Deus. Você pode, meu caro, comer o mundo, mas o seu coração continuará sedento. É sobre isso que eu quero conversar com você, sempre a partir dos escritos de Santo Afonso Maria de Ligório. O nosso programa Meditação, de estudo, de aprofundamento, de espiritualidade. Anote o texto deste programa, Marcos 8, versículo 2. Apenas uma referência bíblica. Tenho compaixão da multidão, porque destes 3 dias já me acompanham e não têm o que comer. Jesus, ele tem compaixão da multidão. Jesus, ele tem compaixão de mim e de você. E qual é o motivo desta compaixão? Porque o Senhor sabe que estamos com fome. Temos fome. E ele passa de um plano material para um plano espiritual. É assim que nós vamos trabalhar aqui. Pegando o pão para o corpo e depois passando para o alimento do coração. A multiplicação dos pães é um texto clássico, né, gente? Todo mundo conhece, muitas pessoas ali estavam, 5.000 homens, sem falar mulheres e crianças, eles estavam com fome. Jesus disse para os seus discípulos: dai vós mesmos de comer. Mas nós só temos 5 pães e 2 peixes. O que é esse pouquinho para tanta gente? E Jesus recebe isso, ele reza ao Pai e há multiplicação. Todos comeram e sobraram 12 cestos. Ou seja, Jesus matou a fome daquela multidão. É claro que o Senhor vai de algo material para o espiritual. Depois da multiplicação dos pães, ele vai começar a falar sobre a Eucaristia. Ele passa para um outro tipo de pão, um outro tipo de alimento. Mas há um ensinamento aqui. Há um ensinamento aqui. Não há nenhum manjar neste mundo que possa saciar a nossa alma. O ser humano, ele tem fome. Não adianta você hoje encher uma pratada e falar assim: hoje eu vou comer 2 vezes mais do que eu dou conta, porque amanhã eu não preciso almoçar. O que eu comer hoje vai me sustentar 2 dias. Mas que bobagem que é essa? Que bobagem que é essa? A pessoa almoça, come até mais do que dá conta, deita na rede, esperando um infarto. O infarto não vem. Quando ela acorda, ela já acorda assim, ó. O que temos de cafezinho da tarde? Fome. Nós comemos e a fome voltará. Nós comemos e a fome voltará. Então esta multiplicação dos pães
ela está nos ensinando que os manjares da terra não saciam a fome da alma. Todos os bens da terra, as riquezas, as honras, os prazeres, deleitam somente os sentidos do corpo, mas para o espírito é vaidade e ilusão. Se os bens materiais, somente eles, saciassem o nosso coração, as pessoas que possuem muitos bens seriam as pessoas mais felizes. E não é o que temos visto. Não é o que eu tenho aconselhado. Às vezes, quanto mais a pessoa tem, mais energia ela gasta para manter o que tem, multiplicar o que tem para comprar o que não tem. Mais. Nunca basta, sempre mais. Anote, não há manjar neste mundo que matará a fome da minha alma. Anote isso. Quando o seu filho reclamar, o seu marido entristecer, a sua mulher se calar, fale, procure sentido em Deus. Procure alimentar não apenas o seu estômago, o seu corpo, mas procure alimentar a sua alma, o seu coração. Deus quer nos dar abundância dos bens eternos, dos bens espirituais. Há coisas, ou Deus nos dá ou nós não teremos. Ou Deus nos sacia ou nós vamos continuar com fome. E olha o que vai dizer Santo Afonso. Muitos querem servir ao inimigo de Deus, isso é, ao mundo que os faz sofrer fome, sede, nudez e miséria. Deus tem um banquete preparado. A pessoa ela quer ficar com as migalhas do mundo. Lembra do filho pródigo? Se lembra do filho pródigo? Tinha pão com fartura, uma casa maravilhosa, a presença do pai, empregados. Ele larga tudo isso e vai parar no chiqueiro, querendo comer aquelas bolotas lá que os porcos comiam. Misericórdia. E há pessoas que fazem essa troca. Elas trocam os bens celestiais pelos bens mundanos. Quem abrir mão dos bens eternos por aqueles que são passageiros, terminarão infelizes, solitários e com o coração cheio de remorso. Eu não quero que você seja assim. Para ficar mais claro o que Santo Afonso está nos explicando, deixa eu contar uma história. Todo mundo gosta de história, né? Havia uma raposinha que à noite ela passeava dentro das ruas perto do bosque onde ela morava. E ela estava de olho numa parreira lotada de uvas. E a boquinha dela até salivava. Alguns dias a mais e as uvas amadureceram. E ela, de todo modo que ela tentava pular, ela não chegava naquele fruto saboroso. E tinha um muro, e tinha um buraco no muro. A raposinha olha-se no buraco e ela vê que do outro lado do muro era muito mais fácil comer as uvas, que elas estavam baixas.
Então aquela raposinha não pensa duas vezes, vou passar por esse buraco. Quando ela vai passar pelo buraco, a barriguinha agarra. Ela tinha uma barriguinha, sabe? Ela não tem problema. Só fazer um jejum, a dieta, que eu perco isso aqui rapidinho. E foi o que ela fez. Poucos dias depois, ela estava magrinha, mas com muita fome. Ela passa pelo buraquinho. Do outro lado, quanta uva, quantas qualidades, doces, saborosas. E ela come, mas come o que ela podia. Quando ela quer sair do muro, ela vai passar, a barriguinha dela está cheia de uva. Aí agarrou no buraquinho. Ela deitou dentro do muro, lá do outro lado do terreno, né? Ficou esperando a digestão passar. Quando acabou a digestão, ela passa pelo muro e volta para a rua. Só que ela está com fome de novo. Entendeu ou não? Ela saiu pior do que ela entrou. É assim que o mundo faz. É assim que o mundo faz. Ele te seduz, te hipnotiza. Você tem que largar as coisas de Deus para passar para o outro lado do muro, e do lado de lá o muro vai encher você de prazeres, vai encher você de ilusão. Mas quando você quiser sair para voltar para Deus, Ele vai te arrancar tudo. E você voltará com fome, com sede, nu e miserável. Nu, pelado, sem roupa. Com fome, com sede, nu e miserável. E quantos trocam as verdades de Deus pelas mentiras do mundo? Cuidado. O mundo te recebe de braços abertos, mas ele vai te tirar tudo. Mais cedo ou mais tarde, você verá que tudo isso é ilusão, porque somente Deus sacia os desejos do nosso coração. Nós vamos para um pequeno intervalo e eu volto aprofundando nisso. Como Deus quer saciar o meu coração? Como Deus quer me fazer feliz de verdade? Permaneça conosco, eu volto já já. Que bom que você permaneceu e é uma bênção estar partilhando com você este alimento para a alma, esta fome de sentido, fome de Deus, fome de vida que todos nós temos. Santo Afonso vai dizer que como Jesus teve compaixão daquela multidão que só queria pão material, nós devemos ter compaixão de tantos que caíram nas ilusões do mundo, no pecado do mundo, e rezar por estas pessoas, orientá-las, formá-las, levá-las ao Senhor. Claro que é uma história sem nome, porque é uma história real. Eu acompanhei alguns casos tristes e que um casa muito bem com o tema do nosso encontro de hoje. Um jovem recém-casado e que conseguiu um trabalho, graças a Deus, foi um trabalho muito desejado, mas havia um problema. Eles tinham a chamada noite sem lei. O que era essa tal de noite sem lei? Os homens deste trabalho iam para o sítio jogar bola, conversar, de vez em quando eles nadavam, só que tinha muito álcool, muita bebida, muita batida, bebida de dose. E aquele jovem recém-casado, que tomava então no final de semana uma cervejinha ou outra, começou a beber.
começou a enxugar, começou a misturar. E foi perdendo a alegria do casamento, foi abandonando as coisas de igreja. Era um casal muito praticante, porque aquele jovem se iludiu com dinheiro, era um trabalho que pagava muito bem, se iludiu com os bens materiais, aí quis um carrão, aí já comprou relógios caros e se tornou alcoólatra. Mas bebia o que tinha. Isso durou 1 ano e meio. 1 ano e meio depois, ele já estava no fundo do poço. A mulher querendo separação, não conseguiu pagar as prestações do carro, porque bebia o dinheiro todo, teve que devolver o carro. Por causa da bebida, perdeu o trabalho. Oxe, meu Deus do céu! E o casal me procurou. Mas me procurou depois que o leite já tinha entornado. Olha o problemão. Eles queriam se separar. Ele já não ia à igreja há mais de 1 ano. Estava quase, não vou falar que estava alcoólatra, mas bebia bastante, endividado e daí por diante. Olha, foi difícil orientar o casal, mas graças a Deus ele resolveu voltar. Problema que ele voltou muito pior do que ele foi. Lembra da história que eu contei há pouco da raposinha querendo comer a uva? Ela abre mão de tudo para entrar no muro, mas ela sai pior. Quando ele voltou pior. Quando ele foi, ele tinha saúde. Ele voltou bem doente. Ele não tinha o vício do álcool, ele voltou bebendo demais. Ele tinha o amor da esposa, ele voltou com problemas de casamento. Ele tinha um emprego, ele voltou desempregado e daí por diante. Não se iluda. O mundo vai saciar a sua fome até o momento em que ele vai tirar tudo e deixar você na miséria. Porque as pessoas não se preocuparam em encher o coração, mas apenas satisfazer os seus desejos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Como ele criou para si o coração do homem, assim ele só o pode saciar. Deus que criou o coração do homem, ele sabe que ele pode nos dar a comida que nos sustenta. Ele pode nos alimentar verdadeiramente. Anote isso aí. Deus que me criou, só Ele pode saciar o meu coração. Somente o Criador pode saciar o coração da criatura. E incomoda Jesus quando Ele olha para nós e nos vê com fome. E o nosso problema é onde nós buscamos matar esta fome, e nem sempre é em Deus, nem sempre é na palavra, nem sempre é na Eucaristia. Santo Agostinho, a respeito disso, vai dizer: ó mundanos insensatos, ó homens desgraçados, aonde ides para achar a felicidade? Vinde a Jesus, só Ele vos pode dar a felicidade que estáis buscando. Só Jesus pode saciar o meu coração. Só Jesus pode me conceder
a felicidade que eu tanto busco. Anote isso. Anote. Só Jesus pode me dar a felicidade que eu tanto busco. Felicidade sem Deus ou é pecado ou é ilusão. Ninguém é feliz sem Deus. Ninguém consegue construir uma casa sobre a rocha se essa rocha não for Jesus Cristo. Então, cuidado. Cuidado, você, papai e mamãe, quando você se preocupa em matar a fome dos seus filhos, só materialmente. É a melhor comida, as melhores roupas, a melhor escola, as melhores férias. Aí você dá tudo para os seus filhos, mas não dá Deus. Não oferece Deus. É por isso que eles continuam com fome. É por isso que muitos filhos se mostram ingratos, cansados, apáticos, os pais tentando fazer o melhor e os filhos, aqui, meu filho, seu presente de aniversário. Tá bom. Meu filho, vamos passar férias na praia. Tá. Meu filho, você vai estudar naquela escola ali. Tá bom. Não sacia. Aquilo é momentâneo, é na hora. O que dá sentido à nossa vida e alegria ao nosso coração é o Senhor. É somente Ele. Vamos rezar, porque aqui é oração. Vamos pedir ao Senhor esta graça de saciar o nosso coração nele, matar a nossa fome nele, porque todas as outras coisas têm prazo de validade. Você já tinha pensado nisso? Há uns filmes que adoram terminar assim: e foram felizes para sempre. O para sempre só existe em Deus. Foram felizes para sempre? Até que vem uma doença, até que vem um acidente, até que vem a morte. O para sempre nunca é para sempre sem Deus. Somente Jesus pôde usar com autoridade o para sempre. Quem crê em mim, viverá para sempre. Ó meu Jesus, graças vos dou pelas luzes que me concedes agora para compreender tão importante verdade. É verdade, Senhor, quem possui todos os bens, mas não possui a vós, é o mais pobre do mundo. Mas o pobre que vos possui, ainda que não possua nenhum dos bens terrenos, é o mais rico e possui tudo. Peço-vos esta graça, a vós, ó grande Mãe de Deus e minha Mãe, para que a minha riqueza seja Deus e a minha vida seja para agradá-lo. Que assim seja. Amém. Guarde isso. A pessoa que tem o mundo inteiro, mas não tem Deus, é a pessoa mais pobre.
E a pessoa mais pobre, mas que tem Deus, é a pessoa mais rica. Deus é a nossa riqueza. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família, seus parentes e amigos, para que nem eu, nem você e nem eles troquem a felicidade dos bens eternos pelos prazeres ilusórios dos bens terrenos. Que por intercessão de Maria Santíssima e de São José, o Senhor nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um forte abraço e muito obrigado por estar comigo em mais um Meditação. Mais que um programa, uma experiência de fé. Forte abraço, até nosso próximo encontro.